Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento, e esse é o programa Nutri News. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre a abordagem comportamental da obesidade. Compartilho com você esse material para que a gente tenha uma visão diferenciada do que realmente é essa patologia. A gente precisa aprender a ver a obesidade com outros olhos. O que mais se fala hoje na mídia é sobre obesidade. Mídia, rádio, revistas, internet, redes sociais. Infelizmente, ainda persiste uma visão restrita. Foco nos nutrientes de forma isolada. Essa é a terapia que mais se encontra no mercado, que a maioria dos profissionais usa. A gente focar numa dieta que ofereça X nutrientes, X calorias. Existe o mito do policial nutricionista, né? Aquele profissional que vai cobrar, que vai xingar quando o cliente não segue aquela dieta. As pessoas têm essa visão, né, daquela pessoa que dita o que deve e o que não deve ser ingerido. Só que isso causa o afastamento dos clientes em relação aos profissionais da nutrição. E também ainda se fala muito entre alimentos bons e ruins ou proibidos e permitidos. Isso também é um grande agravante no processo terapêutico da obesidade. Uma visão distorcida também a gente encontra entre as pessoas, na maioria das pessoas, entre o comer normal e o fazer dieta. O comer normal é interpretado como saudável, né? Ao contrário do fazer dieta, onde a pessoa é considerada faço dieta, sou magro, associado à magreza. O comer normal é aquela pessoa atenta, que está atenta com a sua alimentação. Já quem faz dieta é o preocupado. Enquanto o comer normal, todos os alimentos podem ser consumidos, no fazer dieta existe o mito do alimentos bons versus alimentos ruins. No comer normal, se seguem guias, enquanto no fazer dieta existem as regras. No comer normal, existe o que a gente chama de prazer em torno daquilo que está se escolhendo para colocar-se à boca, né? E no fazer dieta a gente encontra a culpa, que é um dos maiores afastamentos da reeducação alimentar. E no comer normal, para finalizar, nós temos o equilíbrio, né? Comemos equilibrado, enquanto no fazer dieta é visto como perfeição. A pessoa não segue a dieta e entra em desespero. A gente precisa mudar essa visão distorcida que as pessoas têm. E, na verdade, o comer normal é o comer saudável. A maioria das pessoas comentam, né? Estou de dieta ou estou me reeducando. Pois então, doutora, quando que eu vou voltar a comer normal? As pessoas não entenderam que quando elas comem errado, isso não é o normal. O normal é ser saudável. No cenário atual, a gente encontra, né, uma evolução da obesidade. De 2006 para 2018, houve um aumento de quase 68% de obesos no mundo. Olha que interessante esse dado, né? Praticamente 56% da população hoje tem excesso de peso. Um aumento de quase 31% ao longo desses 12 anos. 7,7% da população tem diagnóstico de diabetes, ou seja, um aumento de 40%, e quase 25% de hipertensão, né? E um dado interessante, o consumo de frutas e hortaliças cresceu 15%. E onde é que as pessoas estão errando, então? Elas começaram a comer mais frutas e verduras, no entanto, continua a obesidade crescendo. Talvez pelos outros nutrientes e de forma errada, escolhidos de forma errada. E também tem outras questões que a gente vai considerar aqui, que as questões emocionais, o próprio sedentarismo, que vamos falar mais para frente. O que comemos? A gente come alimentos ou nutrientes, né? A comida tem caráter simbólico e possui uma série de significados. Cultura, né? Naquela família existe uma cultura de comer determinado alimento. Às vezes a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura gaúcha. Nós gaúchos temos o hábito de comer pratos típicos. Questão religiosa, questão política, status.
As memórias afetivas. Quem não lembra de uma comidinha que a avó fazia quando criança? Quem não lembra de alguém, de algum amor, de alguma pessoa importante que comia determinado alimento consigo? Então, a gente tem muito isso, as memórias afetivas. As questões familiares, questões de gênero e relacionamentos, como eu já citei. Enquanto os nutrientes, eles têm definições. Nutriente é nutriente. Fatores, então, que atuam, né, nesse comer. As escolhas alimentares envolvem fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. E a interação desses fatores. Então, eu não posso só avaliar no processo do tratamento da obesidade a questão única e exclusiva alimentar. Isso envolve muitos outros fatores que têm que ser considerados, sim, nessa terapia. Por isso que esse tratamento multidisciplinar ele é fundamental. As escolhas alimentares não são feitas apenas pela contribuição de calorias e nutrientes, né? E a gente tem que se questionar por que as pessoas comem o que comem? No que se baseiam as suas escolhas? O que determina as escolhas feitas e quais as influências para o comportamento? Então, são vários fatores que eu tenho que ter, né, essa relação, eu tenho que saber essas respostas para otimizar o tratamento e, em consequência, o resultado desse paciente. A alimentação saudável é questão de controle? Isso é bem importante também. As dietas restritivas, elas estão associadas a episódios compulsivos. Olha que interessante. A compulsão alimentar, ela está associada ao sobrepeso e diversos graus de obesidade. Então, o que se observou? Que 30% dos indivíduos obesos que procuram tratamento para emagrecer apresentam transtorno de compulsão alimentar. Então, no Brasil, esse transtorno já está em torno de 15% a 22%. E os indivíduos, na maioria dos indivíduos, em tratamento para perda de peso. Mitos e preconceitos. O que são esses mitos, né? As ideias, né? As crenças que a gente vem administrando com relação à obesidade. As pessoas costumam dizer que a obesidade é falta de disciplina, falta de foco, de força de vontade, né? E existe uma analogia que faz uma associação com o gesso. Quando a gente quebra um pé, por exemplo, a gente necessita de colocar gesso para cura, né, dessa perna, desse pé, desse osso fraturado. A gente não gosta, é incomodativo, mas é necessário para o nosso tratamento. E é dessa forma que a gente tem que ver também a questão da obesidade. É incomodativo fazer dieta, incomoda muito, de repente, fazer uma atividade física, eu preciso fazer restrições, mas eu preciso aprender a conviver com determinadas situações e ações que eu preciso executar para mim ter o resultado e tratar esse problema. E tem uma coisa interessante que é a reação do organismo à privação, o aumento do desejo pelo alimento proibido. Então, quanto mais eu proíbo uma pessoa de comer um determinado alimento, ou quanto mais eu me proíbo, a partir de hoje eu não como isso, a partir de hoje eu não como aquilo, existe um desenvolvimento de alterações metabólicas que te predispõe a comer. É como se fosse uma luta do teu cérebro, né, com os teus desejos, com aquilo que ele já está acostumado a comer, com luta contra a tua força de vontade para dizer não para aquilo. Então, se sabe já pesquisas muito fortes nessa área, dizendo que aquilo que a gente restringe é justamente aquele alimento que a gente vai ter mais desejo. Então, aqui, ó, em relação à restrição, né? Desinibição do controle cognitivo. É o fato de controlarmos muito nossa alimentação, né? Poderia ser o que acionaria esses momentos de descontrole. Então, nós temos um processo de restrição. Essa restrição vai gerar um desejo por alimentos proibidos. A gente vai comer exageradamente, porque nos foi proibido, né? Estava restringido, então já que eu tenho acesso, eu tenho vontade, eu vou comer desesperadamente, e com isso surgem sintomas de culpa, ganho ou reganho de peso. E novamente, para me redimir da minha culpa, eu vou entrar num processo restritivo. E com isso a gente parte para um ciclo vicioso. Então, surge uma dúvida aqui, um questionamento. Estariam as dietas levando ao ganho de peso?
O foco no peso e a estigmação podem exacerbar questões psicológicas como culpa, vergonha e manter os indivíduos presos no ciclo desbalanceado do comer. Então, alguns estudos já associam essa oscilação de peso, independente de IMC, ao aumento do risco de desenvolver doença cardiovascular também. Então, com tudo isso que eu já venho falando aqui desde o início desse programa, a gente pode sim considerar que, dependendo da forma de abordagem, as dietas, sim, pode levar a um ganho de peso. Porque a pessoa entra em dietas extremamente restritivas, o profissional não avalia as questões psicológicas, socioculturais desse paciente ou desse cliente, e com isso as chances de aumentar o peso novamente são enormes. Como fazer, então, uma abordagem sem dieta? Olha que interessante. Nós precisamos entender que é necessário nutrir o corpo, precisamos perceber e responder aos sinais internos. O que é isso? Eu preciso estar atento, me autoconhecer e saber quando eu tenho fome e quando eu tenho desejo. Isso é uma prática. Eu tenho que praticar diariamente, saber até onde eu posso ir, ter uma relação positiva com a comida. Eu gosto de doce? Ok, eu posso comer. Isso não precisa ser uma restrição. Só não precisa ser uma constante. Pode ser um momento isolado durante a semana, uma vez a cada 15 dias. Mas eu posso sim ter uma relação positiva com a comida, né? Eu tenho um controle sobre o que eu como e não a comida ter um controle sobre mim. E melhorar a relação com o corpo, isso é bem importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso inclui a saúde física, a saúde social, os relacionamentos, né, a saúde emocional, a saúde mental, a espiritual e a profissional. Então, são vários tipos, são 6 abordagens que a gente tem que considerar para levar esse indivíduo a uma otimização da sua saúde. E o que a gente vê hoje? Muito diferente disso. Saúde como ausência de doença, magreza, comer saudável, a saúde com foco no peso. Os corpos magros e corpos bonitos são iguais a corpos saudáveis. E que tipo de saúde estamos buscando? Isso é muito importante. Os padrões de beleza variam durante o tempo. O que antigamente era comum uma mulher mais robusta, entrou-se numa fase, ali pela década de 80, que bonito era ser magérrima. Hoje, atualmente, o bonito é uma mulher marombada, bem definida. Então, esses padrões, eles vão mudando ao longo da vida, sim. E o padrão de beleza autoimposto, ele é sempre biologicamente alcançado, impossível de ser alcançado. Por quê? Né? Nós temos um biotipo, isso a gente precisa considerar. Existem pessoas com padrão de ter um quadril maior, de ter mais coxa, um glúteo mais avantajado, e a gente quer seguir um padrão no modelo mais fino, uma mulher mais esguia. Como dizem, é quase que impossível atingir esse padrão. Por isso que é tão importante a gente avaliar o que é beleza. Investimento de tempo e dinheiro, magreza como instrumento de poder, sucesso e felicidade. E insatisfação corporal, porque a gente não vai atingir esse padrão imposto pela sociedade, nós vamos ficar cada vez mais insatisfeitos. Para vocês terem uma ideia, nessa imagem que eu estou mostrando aí embaixo, essas 6 mulheres com roupas brancas, todas elas têm o mesmo peso. Olha que interessante. Todas elas, na balança, pesam o mesmo número. No entanto, vocês vão ver que são biotipos diferentes. E tá tudo certo a respeitar o nosso biotipo. Só que muitas pessoas, às vezes, buscam um biotipo diferente do que é seu. E aí vão ficar nessa briga constante mesmo, né? Bons hábitos e mudanças de comportamentos ou perda de peso baseada em restrições. Fica aí o meu questionamento para vocês considerarem que num processo de emagrecimento a gente precisa estar em paz, sim, consigo mesmo, para poder entrar em paz com a balança, mas sem querer seguir padrões que não comportam seu biotipo, sem entrar em processos de insatisfação pessoal, sem buscar culpa, se chicotear muitas vezes, se auto-sabotar porque acabou cometendo um erro. É uma questão de entrar em harmonia, corpo, mente, alimentação, para que isso chegue a um consenso
e, consequentemente, você atinja um peso saudável. Mas entenda, peso saudável não necessariamente é o peso que se indica dentro do índice de massa corporal, é o peso que é saudável para você. Você não tem problema de saúde e está acima do peso? Considere que talvez esse seja o peso adequado para você. Pense nisso, questione-se até que ponto emagrecer é algo que seja extremamente necessário. Quero deixar bem claro para finalizar que eu não estou fazendo apologia à obesidade, porque a gente sabe os terríveis males que a obesidade nos trazem, como diversos tipos de doença. Não é esse o propósito desse programa, mas sim trazer uma visão diferenciada para que vocês busquem saúde e busquem satisfação pessoal também, autoestima, se sintam bem, mas busque aquilo que é possível dentro do seu biotipo. Eu espero que você tenha gostado dessa reportagem e se gostou, curta, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço! Olá, eu sou a doutora Mara Santi e quero convidar você para conhecer a Sorri Fácil de Guaíba. Aqui na Sorri Fácil, você pode realizar o sonho de ter um sorriso mais bonito. Estruturas completas para implantes, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamentos, procedimentos estéticos com equipamentos tecnológicos de última geração e profissionais altamente qualificados. Não perca tempo! Agende agora mesmo a sua avaliação pelo 0800 600 3130 ou venha até a clínica, Rua Bento Gonçalves 214, Centro de Guaíba. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.